Olá, tudo bem? Vamos continuar falando, melhor dizendo, sobre os Estados Unidos, só que agora um outro tema, que seria o processo de expansão desse território. Quando a gente fala dos Estados Unidos, ele tem origem nas antigas 13 colônias. Aqui, ó, tá, os 13 estados primitivos. Bom, durante o processo de independência, que começa lá em 776, com a Thomas Jefferson lendo a Declaração de Independência no dia 4 de julho, inicia a luta contra os soldados ingleses dos colonos, apoiados por franceses e espanhóis, na luta contra os soldados ingleses, contra a metrópole. Essa luta dura 5 anos, então vai até 1781, onde os ingleses capitulam na famosa Batalha de Yorktown. 2 anos depois, em 1783, a Inglaterra reconhece a independência das antigas 13 colônias através do Tratado de Paris, ou Tratado de Versalhes, como a gente já viu. Mas mais do que isso, nesse processo, tá, esses territórios que pertenciam à Inglaterra agora são também anexados pelos Estados Unidos. Então, quando nasce os Estados Unidos, ele já nasce não apenas com os antigos 13 estados primitivos, mas também anexando essas terras aqui. Então, esses territórios, vamos colocar aqui, eles são anexados durante o processo, anexados durante a luta pela independência e reconhecido pela Inglaterra através do Tratado de Paris. Tá? Bom, terminou a guerra. O que acontece? Assim que nasce os Estados Unidos, inicia um processo que a gente vai chamar de marcha para o oeste. Então, se a gente fizer a rosa dos ventos aqui, ó, bem simples, só com os pontos cardeais, tá? Vamos fazer aqui então, norte, sul, leste, com a outra letrinha do leste, e oeste. Eles estão indo então, eles estão saindo do Atlântico, aqui, tá? Então, eles estão saindo do Atlântico, indo para o Pacífico. Então, eles estão caminhando para o oeste. Então, esse processo de expansão dos Estados Unidos também é conhecido como marcha para o oeste. Eles vão para onde? Eles vão para o oeste. For West. Daí os filmes que mostram esse avançar para o oeste recebem a denominação de filmes de faroeste. Então, o que a gente vai estudar nessa aula? Das antigas 13 colônias que estavam aqui até a formação dos 50 estados atuais dos Estados Unidos, esse processo de expansão. Vamos lá? Toda vez que a gente for estudar esse processo, conhecido como marcha para o oeste, essa imagem ela vai aparecer. A mesma deusa lá da Columbia Pictures. Eu tenho aqui o chamado Destino Manifesto. O que é o Destino Manifesto? Ele é a justificativa ideológica para esse processo de expansão para o oeste. Então, aqui é a justificativa ideológica. O que ela fala? Fala que, vou colocar entre aspas aqui, ó, Deus
destinou ao homem branco Deus destinou ao homem branco todas as terras compreendidas entre o Atlântico e o Pacífico. Então, simplesmente eles acreditam que é vontade divina que essas terras sejam ocupadas por ele. E essa imagem representa justamente isso. Se a gente pegar ela, vamos dividir essa tela ao meio, tá? Mais ou menos. Aqui vocês estão vendo que é o lado, vamos colocar aqui, ó, mais escuro. Então, à medida que ela vai avançando, ela vai trazendo a luz, ela vai trazendo a modernidade. Essa modernidade, a gente pode ver as ferrovias, o avanço das ferrovias. Ela está nas mãos com o cabo do telégrafo, tá? Então, o homem branco ele vai avançando aqui com a prática da agricultura, da pecuária. Eu tenho o avanço das carruagens. Ao mesmo tempo que ele vai avançando, aos colonos aqui, os pioneiros, avançando o homem branco, porque é vontade de Deus, o que acontece? Os índios estão fugindo, sendo deslocados para reservas cada vez mais distantes. Eu tenho os animais também sendo expulsos. E aqui algo que simplesmente foi quase que exterminado, os búfalos, que eram fundamentais para a sobrevivência dos povos indígenas. Então essa tela ela mostra muito bem essa marcha para o oeste. Faltou um eno compreendidas, hein, do slide anterior. Aqui eu coloquei alguns fatores que favoreceram essa expansão para o oeste. Então, o destino manifesto, que é a justificativa ideológica, aquela ideia de que é vontade de Deus que o homem, o branco, ocupe esse território. Então, ele foi destinado por Deus a isso, é vontade de Deus. Eu tenho o rápido crescimento populacional após a independência. Vamos lembrar que a independência dos Estados Unidos, final do século XVIII, 1776. Quando eu coloco o rápido crescimento populacional, é devido à chegada de imigrantes. Então, eu tenho aqui a chegada de imigrantes que visualizam a possibilidade de ter a sua própria terra no novo mundo. Então, um país que está nascendo, que está começando a ser construído, e eles vêm para cá com a possibilidade de ter a sua própria terra. Vamos lembrar que a Inglaterra está entrando no processo da Revolução Industrial, e aí vocês lembram a situação de miséria de grande parte da população, que tem a esperança de uma vida melhor. Ainda mais com o incentivo do governo através da doação de terra, que então eu tenho esse ato no século XIX, 1862, que fala o seguinte: quem ultrapassar os montes Apalaches e permanecer nesse território por 5 anos, praticamente passa a ser dono dessas terras. Então o governo, eu tenho aqui a venda de terras. No entanto, com o preço extremamente baixo, incentivando as pessoas a ocuparem esse território. Lembra no slide anterior lá do Destino Manifesto, os colonos avançando? Então, se você for atravessar os montes Apalaches e permanecer na terra por 5 anos, ela praticamente é tua, tá? Um outro fato é a descoberta de ouro na Califórnia. Quando é descoberto ouro na Califórnia, que está na costa oeste, isso gera aquilo que nós conhecemos como a febre do ouro.
Só para vocês terem uma ideia do que é isso que nós chamamos de febre do ouro, vamos comparar com o Brasil. A população do Brasil colônia, até 1700, era algo em torno de 300 mil pessoas aqui no Brasil colônia. Em 1750, a população ultrapassava os 3,3 milhões de pessoas. Por que essa população cresceu tão rápido no Brasil colônia, em 50 anos? Porque foi o momento que foi descoberto o ouro. Tá? E a população de Portugal era estimada, toda a população de Portugal era estimada em 2 milhões de pessoas. Desses 2 milhões de pessoas, 800 mil portugueses vieram para cá. Exagerando, quase metade da população veio para cá, na busca do quê? De ouro. A mesma coisa aconteceu ali, né, quando foi descoberto o ouro na Califórnia. Isso gerou uma corrida para o oeste. As ferrovias favoreceram esse processo de expansão e, como a população crescia, tornava-se necessário obter o quê? Matéria-prima, alimento, então torna-se necessário a expansão do território. Então, esses foram alguns fatores que favoreceram essa ocupação aí da costa oeste, ou essa marcha para o oeste, melhor dizendo. Quais foram os caminhos que os Estados Unidos utilizaram para expandir o seu território? Foram vários, então vamos comentar eles aqui. A diplomacia, então, se a gente pegar aqui perante a Inglaterra, então aqui, ó, diplomacia, perante a Inglaterra. Com o Tratado de Paris, a gente viu que esses territórios são anexados na Guerra de Independência e depois reconhecidos pela Inglaterra no Tratado de Paris. Esses territórios aqui que está de amarelinho aqui. Tudo bem? Perante a Inglaterra, mais tarde também, através da diplomacia, os Estados Unidos vai obter o Oregon. Então, se eu quiser aqui, ó, o Oregon. Então, o Tratado de Paris, depois também, vamos colocar aqui, o Oregon. Além da diplomacia, os Estados Unidos vai comprar terras de alguns países. A Louisiana, eles compram de quem? Louisiana em homenagem ao rei Luís, da França, tal. 1803, quem está governando a França? Napoleão Bonaparte vende a Louisiana. A Flórida, esse pedacinho aqui, eles pegam de quem? Eles pegam da Espanha, pagam por isso, tá? E eles compram, não dá para mostrar aqui, o Alasca. Compram de quem? Da Rússia. Na época, o presidente quase perdeu o mandato, porque o que tinha no Alasca? Gelo, né? É um local distante dos Estados Unidos. Para que comprar esse território? Já pensou se eles tivessem uma bolinha para ver o futuro? Quanto de ouro e petróleo, né, foi encontrado no Alasca? Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui, escrevi antes, uma frase do ditador mexicano Porfirio Díaz. Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. A gente já vai entender. Bom, tudo começa aqui com o Texas. O Texas é um território do México. Então, aquilo que era terra da América Espanhola, na América do Norte, depois vai virar o México. E o Texas fazia parte da América Espanhola. Portanto, o Texas fazia parte do México. E a partir de 1820, colonos americanos vão para esse território. Então, o território é ocupado por colonos americanos. Isso com o apoio do governo mexicano, tá? Ah, mas por que o governo mexicano apoia esse fato? Porque ele vê nesse mecanismo uma maneira de impedir a presença dos indígenas nesse território. O que acontece é que logo depois, esses colonos americanos
simplesmente esses colonos deixam de obedecer o governo do México. O governo do México. Vou dar alguns exemplos de pagar impostos. O governo do México quer acabar com a escravidão nesse território, eles falam que não. O governo do México quer obrigar todo mundo a ser católico, eles falam que não. Então isso vai gerando atritos. Em 1836, o México simplesmente, em 1836, o México perde esse território. Então vamos colocar aqui os texanos vencem e proclamam a República do Texas. Isso com o apoio dos Estados Unidos. Nesse momento eu tenho aqui o apoio dos Estados Unidos, que devido a isso rompe relações com o México. Rompe relações com o México. Mais tarde, entre 1846 e 1848, o que acontece? Eu tenho a guerra contra o México. Então, isso aqui ocorre entre 1846 e 1848. O presidente dos Estados Unidos é o presidente James Polk. Ele utiliza-se de qual argumento? De que Deus destinou ao americano todo esse território, novamente imbuído daquela ideia do destino manifesto. Em um primeiro momento ele tenta comprar, tá? O território do Novo México, o território da Califórnia, propõe pagar 25 milhões. O México fala que não, e aí se prepara para a guerra, o que o México fala de uma guerra defensiva. Essa guerra começa, e aí, nesses 2 anos de conflitos, os Estados Unidos vencem praticamente todas as grandes batalhas. Então, eu tenho aqui a guerra, nesse período, e essa guerra, os Estados Unidos vencem todas as grandes batalhas. O México não sabe o que é uma grande vitória e os Estados Unidos tomam a cidade do México. Quando os Estados Unidos tomam a cidade do México, não resta outra alternativa aos mexicanos, ao governo do México, assinar uma rendição, um tratado de rendição. E aí, por esse tratado de rendição, o Rio Grande torna-se a fronteira entre esses 2 países. O México queria um rio mais ao norte, os Estados Unidos queriam o Rio Grande, e hoje o Rio Grande é a divisa desses países. Os Estados Unidos queriam o Rio Nueces, os mexicanos, melhor dizendo, mais ao norte. O México recebe uma indenização não mais de 25 milhões, mas de 15 milhões, como indenização pela perda dos territórios, e mais uma anistia de 3,2 milhões de dólares que o governo mexicano devia a cidadãos americanos. Porém, não feliz com isso, mais tarde, os Estados Unidos ainda vai pegar mais um pedacinho do México, que é a compra Gadsden, que está aqui, ó, que é o nome do negociador, que queria construir uma ferrovia que passava por aqui. Então ele pega mais ainda um pedacinho do território. Se a gente somar tudo isso, o México perde 40% de seu
território. Aí então a gente entende essa frase de Porfírio Dias. Né? Por que a gente foi fazer fronteira com os Estados Unidos? Olha aqui o que era o México antes dessa guerra de 46, 48 e o que é o México hoje. Perdeu praticamente 40% de seu território. E o tratado em que o México, né, é obrigado a assinar chama-se, estabelecendo essa nova fronteira, está aqui o nome, Guadalupe Hidalgo. Além da guerra contra o México, a gente pode falar da guerra contra os índios. Diferentemente dos índios do Brasil, onde que a gente tem uma relação, vamos colocar até comparado com os índios dos Estados Unidos, uma relação intensa, a gente tem um processo de miscigenação, a gente tem uma tentativa de catequização dos indígenas aqui no Brasil. Lá não. Lá os índios, eles são totalmente separados dos brancos. Então, é uma relação, eles não vão escravizar os indígenas, pelo contrário, eles vão tomar essas terras dos indígenas, numa relação de extrema violência, criando reservas cada vez mais para o oeste. Eu tenho aqui a famosa, né, Caminho das Lágrimas, Trilha das Lágrimas, onde os índios são colocados em reservas cada vez mais distantes. Aqueles caminham por 1.500 quilômetros para o oeste, onde um grande número de índios acaba sendo mortos, né, por fome, frio nessa trilha, por isso o Caminho das Lágrimas. Eles também massacram a fonte de subsistência dos índios, que são os búfalos. Eles vão então exterminando a sua fonte de alimento, eles vão colocando os indígenas em reservas cada vez mais distantes. E aqui eu tenho duas imagens. O general Custer, que para ele é dessa frase aqui, índio bom, índio morto. E aqui Buffalo Bill, que pega touro sentado, que é um dos ícones dos líderes indígenas, e praticamente utiliza como um animal de circo. Ele faz espetáculos atirando tal, e utiliza ele como um animal mesmo de circo. Bom, é isso. Vamos lá. E aqui para terminar então esse processo de expansão dos Estados Unidos, daquelas pequenas 13 colônias na costa leste, é um país de dimensões continentais. Então, essa é a primeira grande consequência, a ampliação do território. Eu tenho também um genocídio indígena, a população indígena foi reduzida de maneira drástica com essa marcha para o oeste. E não apenas a população indígena, mas também o quê? A sua principal fonte de alimento, que são os búfalos. Então, essa imagem aqui, à esquerda da ferrovia transcontinental, mostra justamente isso. Os donos das ferrovias estimulavam seus passageiros a levarem armas e atirarem nos búfalos apenas para matar. Há um relato que, no começo da colonização, ele viu um estouro, a pessoa relatando viu um estouro de uma manada de búfalos e os búfalos ficaram passando um dia inteiro em frente. Tá? No final dessa corrida para o oeste, restaram algo em torno de apenas 4.000 búfalos. Então, os búfalos quase foram extintos. E ao extinguir os búfalos, estavam acabando com a fonte de sobrevivência dos indígenas. Uma outra grande consequência é que as diferenças entre o norte e o sul tornam-se cada vez maiores. Essas diferenças vão levar o país a uma guerra civil, que é o tema do nosso próximo vídeo. Vamos lá para o próximo vídeo?